Saudações e bem-vindo. Hoje vamos falar da problemática da pandemia da Covid-19 que se tornou realidade em março passado a nível de Moçambique. E nada melhor que conversar com um epidemiologista, neste caso o Dr. Avertino Barreto. Dr. Avertino Barreto, é bem-vindo à família Mídia Mais. Obrigado e bom dia a todos os espectadores. Doutor, a nossa escola justifica-se pelo facto de, ao longo de muito tempo, o doutor Avertino Barreto ter lidado com muitas situações similares à pandemia da Covid-19. Foi um dos maiores gestores das crises provocadas pela cólera, entre outros surtos. Olhando para este conhecimento, para esta experiência já acumulada, como é que encara a situação do país no contexto da Covid-19? Olha, desde o início, desde os primeiros encontros que tivemos, eu manifestei sempre a convicção de que a experiência que o país tinha no controle de epidemias ia ser uma mais-valia no controle do Covid. Sabíamos também muito pouco sobre o que é esta nova epidemia. Este novo vírus, vivemos os primeiros meses do ano atormentados com aquilo que estava a acontecer no mundo, na Europa, na Ásia, a mortalidade tremenda que estava a haver, a dificuldade tremenda de controlar o número diário de casos, a superlotação, o esgotamento dos serviços de saúde nesses países desenvolvidos, e nós tínhamos que acautelar e ver até que ponto Moçambique, um país pobre, com grandes dificuldades financeiras, com um sistema de saúde muito debilitado ainda, como é que iríamos organizar para minimizar os efeitos desta epidemia. E como é que veio o milagre? Se podemos assumir que conseguimos algum milagre, a situação não vai ser pior ainda? Eu não direi milagre. Direi que houve ações que foram tomadas precocemente no país, por isso logo que apareceu o primeiro caso, independentemente do trabalho de casa que já estava a ser feito, Moçambique tomou medidas como estado de emergência, o que facilitou muito que nós não tivéssemos um número tremendamente elevado de casos e as unidades sanitárias não foram sobrecarregadas. Este era o nosso grande objetivo com o estado de emergência. E com o tempo tentar introduzir medidas preventivas que nós sabíamos iam mudar o modo de vida das pessoas. E o estado de emergência permitiu, entre aspas, violar um bocado algumas liberdades e, como resultado, a situação epidemiológica que nós temos hoje de Covid, não vou dizer que é muito boa, mas má não é. Está tranquila, está a evoluir de forma em que a saúde consegue dar resposta sem grandes alarmes, sem grandes sobressaltos. Os últimos pronunciamentos públicos das autoridades competentes indicaram que há alguma ameaça, indicando que, portanto, passa a repetição, que podemos caminhar em muito pouco tempo para uma situação de perdermos a capacidade de testagem, pelo menos a nível da cidade de Maputo, que também já atingiu a transmissão comunitária. Como é que se pode evitar esta situação? Este foi o grande entrave, o grande obstáculo que tivemos desde o início, foram as dificuldades económicas do país. A capacidade que o orçamento tinha em financiar aquilo que era muito importante. E foi uma primeira fase difícil, de uma gestão muito criteriosa na utilização dos testes. Ninguém ficou sem ser testado porque não havia testes. Só que criamos regras para não perdermos desnecessariamente testes. Neste momento, com o apoio de alguns organismos, nós conseguimos restabelecer o estoque de testes. Não podemos dizer que há falta de testes. Podemos não ter algum local naquele momento, mas em termos gerais no país, nos armazéns temos testes. Pode haver dificuldades às vezes de comunicação e os testes não chegarem na altura em que as pessoas precisam, mas temos. Um outro aspecto, este atraso de financiamento, ou melhor, criou duas situações terríveis. Uma foi que os estoques a nível mundial daquilo que nós necessitávamos estavam praticamente esgotados. Mesmo que conseguíssemos o programa do transporte para Moçambique,
demorou e houve situações, 2, 3 meses. Estamos a receber agora aquilo que foi pago e encomendado em abril. Por isso, toda a comunicação aérea para o transporte deste material muito sensível foi muito afetado porque tardiamente nós fizemos os pedidos, tardiamente nós compramos porque não tínhamos recursos. Há outros locais do país que correm o risco de também atingir a fase comunitária, sobretudo alguns centros urbanos. Se isto acontecer, o que é que pode significar para a gestão desta problemática? Eu gosto de ser prático. Como epidemiologista eu digo, por que é que estamos a insistir em falar de transmissão comunitária? Todo o país está infectado. Todo. Umas zonas mais que outras. O que é que altera na nossa estratégia? O que é que alterou até hoje, desde que se decidiu esta cidade tem transmissão comunitária, esta província? O trabalho tem que ser exatamente o mesmo. Nós não podemos descurar em nenhum momento as ações de prevenção. Dizer transmissão comunitária. É que já passou esta, aqui é um foco, não sabemos qual é a relação, assim como não conhecemos como é que ela apareceu desta forma galopante em Moçambique. Há vários fatores, desde pessoas que entraram, de zonas infectadas, tivemos dificuldades em controlar muitos viajantes, mas depois a própria dinâmica em Moçambique, as viagens, o movimento das pessoas, o modo como vivem, as dificuldades de terem casas condignas, terem um saneamento condigno, terem água condigna, os nossos mercados superlotados, o sistema de transporte muito deficitário. Temos as condições todas para que isto fosse muito pior. Felizmente, está a ser muito lento e, como eu disse, a saúde tem conseguido dar resposta. O que é que significou o facto de Moçambique ter sido dos últimos países a confirmar casos positivos da Covid-19? Tivemos em países de outros continentes e um pouco mais tarde a vizinha África do Sul, depois foi a nossa vez de chegar. Isto representou até ser por uma mais-valia ou não para a nossa capacidade de lidar com o problema? Nós todos sabíamos que havia de chegar. O dia não. Sempre houve certeza. Mas entrava de certeza. Tínhamos as condições todas. Moçambique tem uma fronteira vastíssima. Só que não tem um desenvolvimento como tem, por exemplo, a África do Sul. Por isso é que olhamos para a África e na nossa região, a África do Sul não tem nada a ver em termos de situação epidemiológica em relação ao Covid, em relação aos outros países. Há um abismo muito grande. Porque tem condições, o modo de vida das pessoas, a facilidade de comunicação, são todos fatores que facilitaram. E, eventualmente, uma certa debilidade imunológica também. Moçambique, dizemos nós, não temos a certeza, mas há fatores que conjugam para esta situação. Desde a vacina do BCG, Moçambique foi dos pioneiros pós-independência, que atingiu coberturas grandes. Hoje sabemos que há uma relação positiva dos grupos que foram vacinados com o BCG e o Covid. Temos outras características. Nós trabalhamos com muito sol, por exemplo. Não há evidências diretas que a vitamina D é um fator decisivo para a proteção, mas sabemos que participa no processo da infecção do Covid. Então é benéfico. E depois temos outros fatores que não estão cientificamente comprovados, mas que há muita pressão e estudos. Este país foi assolado por epidemias de todo o tipo. E esta população apanhou essas epidemias todas, contrariu essas doenças. E o nosso organismo reage como defesa. E, eventualmente, toda esta agressividade que fomos sujeitos ao longo destes anos tenha contribuído para que a epidemia em Moçambique não tomasse as proporções que tomou em muitos países, onde a fragilidade é muito grande em relação em termos imunológicos, defesa do organismo. Nós vimos o IDAI. A população sobreviveu com uma agressividade de todo tamanho. A mortalidade em qualquer outro país seria muito maior. Tivemos meningite, tivemos peste. A população resistiu. Foram poucos os casos. Significa que, de forma natural, por esta agressividade toda, isto é um princípio do ser vivo. Quanto mais inseticidas envolvemos para matar um mosquito, mais ele se torna resistente a esses inseticidas. E hoje é um problema que temos. Quase todos são resistentes. O mosquito é resistente. E o ser humano não foge a isso. E, eventualmente, são estes fatores, este conjunto,
que permite que a maior parte dos casos, 80%, 90% dos casos em Moçambique de Covid, são assintomáticos. Isto dá-nos uma tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade, não é esquecermos o problema, porque diminui a pressão no serviço de saúde, não é? Permite que a saúde, se por um período esteve afastado da população por causa do Covid, as pessoas tinham medo também de ir, neste momento as pessoas vão com tranquilidade, porque sabem que a saúde consegue dar resposta agora. Qual é o nível de ameaça que pode representar o facto de as estatísticas pecarem por defeito? Porque, para termos a certeza de que os casos existentes são aqueles que são anunciados oficialmente, precisaríamos de testar toda a população. O que isto pode representar do ponto de vista de eventual agravamento da situação no futuro? Por isso é que, há praticamente 2 meses, a Comissão aconselhou que se realizassem testes, estudos sero-epidemiológicos nas principais cidades do país. Para sabermos o que estávamos a ver, tínhamos a certeza que era o iceberg. E daí, quando começaram a fazer os estudos, vimos que o que nós tínhamos de rotina era muito inferior àquilo que encontramos. Mas também vimos, aquilo que encontramos foram aqueles que não se sentiam bem. Iam à unidade sanitária por algum motivo e nós detectávamos. Temos exemplo, Nampula, tem uma média de 5% de seroprevalência da população, tem em princípio e teoricamente, tem mais de 40 mil indivíduos infectados e nós temos 400 ou 500 que nós diagnosticamos. Então, o problema é sabermos qual é a dimensão e que resposta devemos dar. Temos como saber qual é a dimensão real do problema. E neste momento é isto que estamos a saber. Recentemente em Maputo fez o estudo, fez-se em Manica, fez-se em Pemba e os resultados não variam muito. O que é que podíamos ter feito melhor para não atingirmos os níveis que o país já registrou nesta altura? Eu queria que, se me perguntasse o que é que poderíamos fazer demais, eu digo, é muito difícil. Aquilo que fizemos foi esgotar a nossa capacidade. Esgotamos, porque não tínhamos recursos. E digo, este é um país onde o SIDA é um problema. Tuberculose é um problema. A malária é um problema. E nós sabíamos qualquer outra doença e deste tipo que reduz a capacidade de resposta imunológica do organismo com uma incapacidade já existente, que isto ia ser muito grave. Era a nossa primeira ideia. Vamos ter um problema sério. E com o tempo voltamos a repensar e dizemos, olha, afinal, há aqui fatores que nós não tomamos em conta que protegem também a população. E talvez Moçambique esteja nesta situação. Porque temos tudo para ser explosivo. Mas temos a ter uma epidemia relativamente tranquila, uns picos que tivemos agora na cidade de Maputo, na província, mas de uma forma geral, em nada até agora, em nenhum momento, pôs em causa as unidades que foram criadas de internamento. Praticamente estão vazias. Meia dúzia deles. Por isso, hoje estou convencido e com muito orgulho de termos tomado as decisões na altura certa, sem precipitação, sem pânico. E hoje estamos praticamente, não temos pânico. Isto os casos vão aparecendo e com a esperança da vacina, se tivermos sorte daqui a 2 anos, 3, porque não temos recursos imediatos para comprar a vacina, devemos estar na cauda, mesmo na cauda. À espera de donativos. À espera. Mas se continuarmos com estas medidas de prevenção, é a melhor vacina que nós podemos encontrar. Doutora Avertino Barreto, é preciso que se sublinhe, a doutora Avertino Barreto faz parte da Comissão Científica que é o Conselho do Chefe de Estado sobre a problemática da pandemia da Covid-19. É real ou não o risco de eventual colapso do nosso sistema de saúde decorrente da situação da Covid-19? Mais uma vez, eu há dias disse na televisão, doutor, viraram refugiados, um problema de repente, fomos invadidos pelos nossos genitórios. Moçambique é pobre, nunca vai abandonar os seus filhos. E hoje digo, com todos os problemas, se chegarmos a um ponto
em que seja necessário que o Governo desfaça aquele orçamento e faça um outro para acudir a esta emergência, eu tenho a certeza que isto está a acontecer. Por isso não estou preocupado de entrarmos em colapso completo. E quer queremos, quer não, os nossos parceiros que acompanham, podemos não ouvir o que eles dizem, mas sabemos que eles acompanham. E também eles não serão pessoas que naquela crise não nos dão uma mão. Vão nos dar uma mão. Era possível evitar-se atingir o número que se atingiu de mortes pela Covid-19? Nós estamos com sorte. Com sorte. O que nós temos de mortalidade é das mais baixas do mundo. Sem exagero, o que nós temos de mortalidade, nós dizemos por Covid, porque alguns deles que morreram tinham Covid. Mas a verdadeira causa eram problemas antecedentes de saúde que eles já tinham. Mas se a Covid, eventualmente, algumas das pessoas não tivessem encontrado a morte, se não tivessem sido afetadas. É difícil. Por isso é que o OMS deixou esta mensagem. Doente que chega ao hospital, morre, e o teste deu positivo ao Covid, vamos dizer que morreu com Covid, com causas associadas. É muito difícil nesta fase dizermos, se eu não tivesse, ele vivia. Ele não apareceu no hospital antes. Até que ponto a própria situação do Covid impediu que eles fossem, por medo, por receio, serem controlados devidamente e agudizaram, e o Covid pode ter contribuído para agudizar o seu quadro de saúde. Por isso há vários fatores. Por isso eu não estou preocupado, dizer, morreram poucos com o Covid, muitos, morreu gente. Na altura do Covid, morreu gente. E o papel da saúde é evitar que essas pessoas morram. As nossas condições de saneamento de meio, o abastecimento de água, entre outras condições, são ainda bastante deficitárias. Na opinião do Dr. Avelino Barreto, o que é que terá permitido que Moçambique não atingisse níveis piores que aqueles que foram atingidos por outros países em condições socioeconómicas bastante favoráveis? Foi a questão que eu levantei no início. Ainda é uma incógnita. Porque é que um país, tendo todas as condições propícias para que a epidemia atingisse níveis muito piores do que temos neste momento, o que é que favoreceu? Nós temos hipóteses, temos ideias, mas não há nenhuma ciência exata ainda que diga foi por esta razão, esta ou aquela. O BCG, o sol, desenvolvimento da vitamina D através do sol na nossa pele, na melanina, a agressividade que a população viveu com outras doenças e outras epidemias, o próprio saneamento do meio deficiente cria doenças, mas essas doenças também reforçam ao mesmo tempo a imunidade. O problema da água imprópria também reforça o organismo, bebendo aquela água não morre, não fica doente. Então, há toda uma série de fatores associados à pobreza que indiretamente têm um contributo positivo na sobrevivência do ser humano. Não quer dizer que tenha a melhor saúde, mas na sobrevivência. E em termos de recursos humanos que o país tem, fomos apanhados em contrapé ou estávamos em condições de lidar com um problema deste que exige tanto recurso humano? Eu estou convencido, nós, se falarmos em médias, que o OMS define, um médico por tantos habitantes, um enfermeiro por tantos habitantes, não temos, nem metade. Mas temos uma capacidade que foi aprendida ao longo dos anos. Como gerir com poucos recursos. E a prioridade foi dada, por isso é que abalou nos primeiros meses do sistema de saúde, foi dada para essa situação de Covid. Desviaram-se recursos humanos para garantir que a explosão de doentes com Covid, esses doentes fossem o melhor atendidos e não fossem fonte de transmissão não só para outros doentes no hospital ou fora do hospital. E fez este rearranjo com muito sacrifício e, digo, louvo todo o pessoal da saúde nesse aspecto, que não é fácil, o medo, eles próprios a lidarem. Às vezes, houve momentos de dificuldades de material de proteção mesmo. E teve que fazer uma gestão muito apertada. Hoje não é a situação, mas no início. E mesmo assim conseguiu-se
dar resposta. Consegue antever quando é que Moçambique pode atingir o pico ou já atingimos? Olha, em Moçambique tínhamos previsto 2 ondas. Uma no início, outra para setembro, outubro, e eu acho que não vamos atingir onda nenhuma. Com a minha experiência, não vamos atingir e vamos manter esta situação. Alguns casos hoje, amanhã podemos ter mais. Se relaxarmos as medidas e as pessoas aglomerarem de repente, como foi na praia, festas, os nossos jovens às vezes não entendem bem a dinâmica desta epidemia e do risco de transmissão se não estivermos protegidos, aí vamos ter focos. Mas de resto, normalmente, nós vimos, pelo estudo, temos 5% da população infectada. Em Maputo, são 60, 70, 80 mil. E não temos esses números de debilitados, doentes, hospitais cheios, não temos. As condições atuais já nos permitem determinar se a Covid veio para ficar ou não. A Covid, eu dou um exemplo. Quando foi o HN1, aquela gripe, o indivíduo infectado tinha praticamente imunidade mais de 2 anos, 3 anos. Era imune. Com este vírus, o máximo de imunidade natural que as pessoas têm, o máximo foram 2 ou 3 casos, foram 60 dias. O resto, ao fim de 15 dias, torna-se novamente vulnerável a contrair a doença. Por isso, sem a vacina eficaz, uma vacina eficaz que nos garanta pelo menos um ano, vamos ter casos esporádicos ao longo do tempo, mas com menos virulência do que inicialmente, não é? Há dias lemos uma entrevista de uma especialista sugerindo que o consumo de certos produtos derivados de plantas medicinais, sobretudo ricos em vitamina C, pode ajudar a conter a contaminação pela Covid-19. Eu gostaria de ouvir a opinião do epidemiologista Avelino Barreto. Não há dúvida. Uma boa dieta e uma dieta orientada, especialmente para situações de déficit imunitário, e a vitamina C é importantíssima. Tudo o que for feito é uma mais-valia para a saúde do indivíduo. Eu há uns anos dizia em relação ao SIDA, é preferível dar de comer bem a um doente com SIDA do que dar medicamentos sem dieta. Ele ia viver mais anos com uma boa alimentação do que com fome e medicamentos. Os medicamentos não iam ter o efeito necessário. Na maior parte das doenças, todas elas debilitam o organismo. E se nós conseguirmos ir buscar nutrientes àquilo que existe na natureza, e temos muitas plantas naturais que são ricas em nutrientes que favorecem o estado de saúde, é tudo bem-vindo. Tudo isto só vai ajudar, não vai curar. Isso, sejamos claros, mas vai ajudar o organismo a responder melhor à agressividade do Covid. Doutor Avelino, é daqueles tempos que testemunhou em Moçambique uma grande capacidade de mobilização comunitária que o país foi criando. E hoje a pandemia da Covid-19 veio denunciar uma certa perda, portanto, desta capacidade de envolvimento das comunidades, na mobilização das pessoas para aderirem a uma certa causa. Gostava de ouvir o seu comentário. Infelizmente é o que está a acontecer. Se olharmos muitos anos atrás, o sentido do voluntarismo era muito grande, vivo. As pessoas acreditavam, não havia injustiça. O apoio mútuo de famílias, de amigos, era grande. Hoje, com as desigualdades, com as injustiças, com o roubo, as pessoas deixam de acreditar. E aquela vontade, inicialmente, que havia, naturalmente havia, perdeu-se. E hoje torna-se muito difícil tentar mobilizar as pessoas, no conjunto, acatarem com as novas regras. Conseguimos bons resultados, satisfatórios, não são satisfatórios no nosso país, principalmente em relação ao uso da máscara. O problema é o uso correto da máscara. Lavagem das mãos, o problema é lavar corretamente as mãos. O distanciamento, o problema é que sabemos bem o que é este distanciamento, percebermos. Porque, de resto,
Se temos a situação que temos, foi um esforço muito grande que foi feito a nível do país. Terminou o estado de emergência, agora vivemos a situação de calamidade e as festas voltaram para as famílias. O que é que isto pode representar no esforço das autoridades sanitárias de conter a pandemia? Se for festas com um número reduzido, tentando garantir o tal distanciamento. Em muitos casos, quem sai à rua verifica que não se trata de festas com números reduzidos, não. As pessoas voltaram à normalidade normal, passa a redundância, da situação antes da Covid. Então, essas pessoas vão entender melhor que, quando acabou o estado de emergência, o país foi obrigado a criar um novo estado para garantir e impedir estes desmandos. São desmandos que põem em perigo não só aquele grupo que está em festa, mas todo o grupo associado a esses indivíduos. Então, em vez de se tornar um problema de saúde daquela casa, vai agudizar o problema de saúde pública. E nós temos que combater. Temos que ter força suficiente para dissuadir as pessoas, educá-las e, se for necessário, infelizmente, vai ser que ser utilizar as leis que existem com as respectivas penalizações. E aí voltamos àquela questão da mobilização comunitária. Não estamos a ser capazes. Porque antigamente não precisávamos de polícia para respeitarmos certas regras. Hoje, os filhos correm com os velhos de casa porque estão doentes para não morrerem em casa. Vai lá morrer longe. Ou por simples coisas matam a mãe que não sei quem é a curandeira da minha herança. Perdemos valores morais já. Chegamos a este ponto. E isto faz-me lembrar, com a crise de Covid em muitos países europeus, em pleno século XXI, o médico teve que decidir: mato este velho ou mato este jovem? Porque não havia recursos. Só tinha uma máquina. Ponha este velho ou ponha este jovem? Século XXI. É das violações terríveis, mas que o Covid obrigou a isto. Doutor Albertino, depois que o país passou por muitas situações, podemos destacar aqui a situação de cólera, geriu como geriu nos tempos, perderam-se muitas vidas. O que há de comum que se pode encontrar entre a Covid e os surtos que o país já teve que gerir? Todas elas são doenças de transmissão. Uns pela respiração, outros pelas fezes e vômitos, outros por causa do mosquito que pica e transmite uns aos outros. O sarampo, que era um desastre no pós-independência, morriam milhares de crianças com a introdução da vacina, a campanha de vacinação nacional. Hoje os novos médicos não sabem o que é sarampo. Não viram sarampo. Então, a vacina é importante, mas o próprio desenvolvimento, o modo de vida das pessoas, habitação condigna, água potável, saneamento básico, organizado, são condições que impedem que muitas dessas doenças transmissíveis se transmitam. Caso contrário, hoje estamos bem, relativamente bem. Olha, não temos cola há alguns anos, mas vai aparecer. Porque muito pouco fizemos para melhorar as causas. Felizmente, com o Covid, as nossas escolas do país vão ter água e o mínimo de saneamento. É uma coisa positiva que o Covid trouxe. E que vai permitir muitas destas doenças que aconteciam nas zonas rurais deixem de existir ou não tenham aquele impacto que outrora tinham, porque não tinham essas condições, não é? Quando a situação estava, em termos de números, quando a situação estava melhor, mantivemos o estado de emergência e sucede que por razão legal, do ponto de vista legal, o estado de emergência não podia continuar e passamos por uma fase de situação de calamidade. E enquanto durou o estado de emergência, não se evitou que o país registrasse uma certa ascendência nos números de pessoas infectadas. Como é que o Dr. Albertino Barreto vê o futuro do país do ponto de vista de novas infecções, tomando em linha de conta que já não temos um meio legal que obrigue as pessoas a terem de respeitar com algum rigor as medidas de prevenção? Olha, discutimos várias vezes,
nós temos que ver os benefícios e os malefícios de algumas medidas. E vimos que, se calhar, demoramos um bocadinho, um mês, com a emergência, o que afetou economicamente o país. Então tínhamos que encontrar uma alternativa para garantir que algumas regras, sem afetar a economia, o desenvolvimento, fossem incluídas, porque não tínhamos estado de emergência e acabar. Daí como acomodar as leis que já existiam, por forma a garantir, como eu disse, 3 coisas: uso da máscara, distanciamento, lavagem das mãos. Entre no nosso cotidiano de rotina até conseguirmos ter a certeza que temos uma vacina e temos capacidade de controlar este vírus. E como é que estivemos e estamos ainda em termos de comunicação? Porque durante vários debates que promovemos, chegamos a saber que, mesmo aqui perto, zonas como Moamba, depois que a pandemia foi conhecida no país, passou-se muito tempo sem que as pessoas destas zonas soubessem da existência da pandemia. Eu vou-vos dizer, os média, muitas vezes, pelo espírito de fazer de uma coisa pequenina, orientaram-se para os grandes problemas que havia na Europa, encheram as nossas páginas de jornais, nossos noticiários. Olha, morreram mais de 30 mil pessoas aqui. E os próprios não olharam para o nosso país. Não contribuíram para isso. E vocês são os melhores meios de comunicação que nós temos. E não fomos capazes. Mesmo agora, se aparecer esta situação de calma, ainda não vi noticiário muito positivo sobre como é que os médias avaliam a situação. Mas há dias em Maputo, 200 e tal casos. Olha, Maputo, já está! Mas perguntem-se, não sabem aquele número, o que é que significa de fato? É assim assustador? Por isso, há déficit de comunicação e há exageros também na extrapolação de informação que cria pânico, de fato, cria pânico. E temos que encontrar um equilíbrio, melhorar, não descarto a comunicação ao nível dos distritos, principalmente distritos. Ainda temos gente que dirige distritos, dirige províncias. Eu lembro casos da cólera. Não digam nada que a cólera. Não queremos manchar o nome da nossa província. Aconteceu. Não é porque o Ministério da Saúde orientou. São decisões individuais de dirigentes ao nível onde eles estão. E que não faz bem. Eu disse sempre, e vocês lembram-se, eu também dava todos os dias o relatório diário da cólera no país, província por província, distrito, e quando não tinha, no momento, olha, estou à espera. Porque se nós soubermos o que é que está a passar, com mais facilidade podemos tomar medidas. Se escondermos, vamos ter explosões. E aí é que não conseguimos controlar. E quando fala dos distritos, é inevitável tocar no peso que têm os mitos na gestão de certos fenómenos como esta da pandemia de Covid-19. Perceberem? Uma epidemia que eles já ouviram na rádio. Eita, de repente, mas olha aqui, eu não tenho nada. Fazemos o teste, é positivo, mas não tenho sintomas. E isto é aproveitado por algumas pessoas. Estão a ver, para que esta coisa? Não usem nada da máscara, não lavem as mãos, isto é tudo mentira. Nós todos já devemos ser contaminados. Olha lá, Moçambique só tem 28 mortos, quantos casos temos? Vamos relaxar. Pá. Depois dou exemplos. Olha a Suécia. Eu digo-vos, a Suécia tomou as medidas que tomou, mas eu pergunto, porquê é que foi o país com mais alta taxa de mortalidade na Europa? É dos países com mais alta taxa de mortalidade. Agora estão a ter mais casos do que estavam a supor. Tanto é que estão a questionar hoje muito a experiência da Suécia. E temos outro aspecto importante. Aquilo é um povo disciplinado. Se dizem, olha, anda afastado, eles andam afastados. Se for preciso, de casa, tem um pauzinho que é 1 metro e andam. Nós não, somos muito indisciplinados ainda. Por que razão, numa altura em que o mundo está ávido de conseguir a vacina para a Covid-19,
alguns anúncios que são feitos por vários países, como a Rússia, não estão a acolher aquela credibilidade que era de se esperar. A nível da comunidade internacional e de ciência, há regras que têm que ser cumpridas. E se violamos algumas regras, não podemos garantir e dar credibilidade. O que aconteceu com a vacina russa é que eles torpedearam algumas dessas regras. E, naturalmente, a comunidade científica internacional, que é responsável pelo rigor dos atos, condenou. Não é por ser Rússia. Se aparecer outro país que não cumprir, vai ter o mesmo tratamento a nível da comunidade internacional. E aquele anúncio do nosso vizinho Madagascar de um chá que trata a Covid-19. E como é que os médicos encaram? A OMS, que nesta epidemia nem sempre esteve bem, apoiou e agora desapoiou. Por isso não podemos brincar utilizando a ignorância da população, utilizando a tradição, utilizando a medicina tradicional, nós tentamos aldrabar as pessoas. Não vamos longe. E é a situação que tem hoje, não é? Com o chá que andaram a exportar, é das piores situações dos países aqui à volta de nós, não é? Organizações como o Fundo das Nações Unidas para a Infância vieram ao público alertar que a Covid-19 pode fazer regredir muitas conquistas que o mundo havia conseguido. E no início também foram reforçando os apelos no sentido de que deve-se cuidar da Covid-19 sem negligenciar outras doenças. Mas parece que isto o mundo acabou não conseguindo por força mesmo da pandemia. O que é que isto pode significar para hoje e para o futuro da humanidade? Eu vou falar sobre Moçambique. Eventualmente, houve 2 meses que houve, não negligência, mas não se prestou atenção a alguns programas de rotina, em que deviam ter sido fortalecidos mesmo por causa do Covid. Mas neste momento, nós conseguimos recuperar. O meu problema é com os estudantes. Será que vamos conseguir recuperar este tempo perdido? São muitos meses. É quase um ano todo. Vamos ver. O governo está a tentar discutir estratégias para ver até que ponto nós vamos criar uma forma de garantir esta recuperação. Porque aí sim, perder um ano, são milhares de crianças que não vão chegar no ano em que nós queríamos formados e não vamos ter. Doutora Avelino Barreto é otimista quanto ao futuro do país, tendo em conta o fenómeno da Covid-19? Não. O Covid-19 não é o problema do país, há outros problemas. O Covid-19 veio reforçar os problemas que nós temos, não é? Mas temos problemas muito mais sérios e que não digam que o Covid é que vai estragar, não é? Covid eventualmente veio alertar para as fraquezas, para as deficiências que nós temos no nosso sistema. Doutor Avelino Barreto, epidemiologista e também membro da Comissão Científica que aconselha o chefe de Estado sobre a Covid-19, foi o nosso convidado a este espaço. Falamos precisamente sobre esta problemática que afeta a humanidade, sendo que, conforme disse aqui o nosso convidado, Moçambique não é dos piores casos, olhando-se para as estatísticas presentes da atualidade, mesmo reconhecendo que podem pecar por defeito. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição. Aliás, as próximas propostas são ainda muito mais aliciantes.